Boa noite a todos. Boa noite a Lena. A Lena, que é lá do Maria de Nazaré, está conosco aqui nesta noite, irá nos auxiliar aqui no Perguntas e Respostas e também irá fazer a palestra da noite de hoje. Né, Lena? Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui e eu agradeço a casa a oportunidade de trabalho. Então, para a gente iniciar, vou passar para você iniciar com a primeira pergunta. E já fala assim, ó, vem trabalhar, aproveita e começa. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Existe algum meio de identificar pensamentos de ansiedade que vêm do próprio espírito ou se fazem parte de algum processo de obsessão? Eu achei ela interessante pelo momento que nós estamos passando. Nós estamos passando um momento de muita ansiedade. O que é ansiedade? É colocarmos nosso pensamento antecipado. Essa preocupação que a gente fica com o que vai acontecer, com o que vai ser, como vai ser, né? Isso é ansiedade. A gente ficar tensa, né, pelo que está por acontecer. Tá. Problema obsessivo? Obsessor só se aproxima, o espírito só se aproxima e consegue nos influenciar quando já tem o germe em nós. Quando, por exemplo, a pessoa vira e fala, chega no centro e fala assim: meu marido bebe muito. Será que é uma obsessão? Ele tem que ter o desejo e o prazer enorme de beber para que o espírito se aproveite disso e faça a ligação. Daí o espírito vai o quê? Intensificar um desejo já existente. Então, com relação à ansiedade, se a pessoa já passa por um processo ansioso, o espírito que vai se aproximar pode ter uma influência, sim, mas ele vai se aproveitar da condição que nós já damos para ele, de ansiedade. E como não ficar preocupado com o que vai acontecer daqui a pouco? Como vai ser meu final de ano? Como vai ser o início do próximo? Nós temos que aprender que se preocupar demasiadamente com o futuro é deixar de viver o presente. Se a gente se liga demasiadamente ao futuro ou ao passado, nós não vivemos o presente, que já pelo nome já demonstra que é uma dádiva, é um presente que nós recebemos de Deus. Então nós temos que nem ficar obcecados com as coisas que aconteceram, né? Porque o complexo de culpa que a gente vai carregando traz os processos depressivos, angustiosos, e essa preocupação demasiada com o futuro, que é a ansiedade, também vai decorrer da gente baixar o nosso nível vibracional, ficar mais pessimista e, consequentemente, vamos atrair espíritos pessimistas, que vai cada vez nós vamos ficando mais para baixo. Então nós precisamos preocupar disso. A gente preocupa muito com os espíritos que nos assediam, mas esquecemos de prestar atenção em nós mesmos. O que está dentro de nós, o que nós estamos mostrando, o que nós estamos exalando para atrair. A gente é igual doce e mosquito, né? Você deixou a bancada da pia suja de algum doce, alguma coisa, logo tem formiguinha, logo tem mosquito, porque eles são atraídos. Então é isso que nós temos que preocupar. Muito bem. Outra pergunta, lembrando aí, pessoal, quem quiser formular perguntas, só levantar a mão. Nossos amigos aí nas laterais estarão levando até vocês aí o papel e a caneta. Qual o melhor modo de adiantarmos a nossa evolução? Qual será o melhor modo para que possamos adiantar a nossa evolução, né? Vamos pensar da seguinte forma, como se nós estivéssemos matriculados numa escola, numa faculdade. Qual o melhor modo
de adiantarmos assim de grau, né? Vencendo as etapas, né? Obviamente há um processo e a doutrina vai nos colocar, conforme aqui a pergunta 117 no Livro dos Espíritos, se depende dos Espíritos apressar seu progresso para a perfeição. Obviamente que sim, né, Helena? Então depende unicamente de cada um de nós. Então, a melhor forma, o melhor modo de adiantarmos a nossa evolução é passando pelas provas, ou seja, suportando essas provas, vivenciando elas, aceitando nessa dinâmica da vida todas essas questões que nos envolvem, para assim nós irmos nos aperfeiçoando. Na pergunta 115, Kardec vai questionar e os espíritos vão dizer que nós todos temos uma missão a desenvolver, ou seja, Deus nos criou com esse propósito evolutivo de fato, nós vivenciando essas questões, vencendo em nós as dificuldades que surgem, as imperfeições que ainda trazemos, colocando em prática o principal, que é esse amor que Jesus nos convida, para que assim nós vamos vencendo essas etapas e caminhando rumo a essa perfeição, a esse progresso que a doutrina nos coloca. Então, a única forma, ou a melhor forma, nós podemos ir lá em Santo Agostinho, na pergunta 919, quando Kardec assim indaga a ele, questionando qual é o meio mais prático, mais eficaz tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. Santo Agostinho vai dizer que é o conhecimento de si mesmo. Então, buscando nos conhecer, buscando identificar em nós aquilo, igual a Helena colocou, que o processo que a ansiedade causa, né? Aquilo que a gente percebe das nossas dificuldades que surgem dentro da matriz que se existe dentro de nós, que às vezes até mesmo um espírito pode fazer isso fluir em nós, mas que já existe, né, Helena, dentro de cada um. Então, nesse processo, o autoconhecimento irá nos trazer este encontro conosco mesmo, para que assim nós possamos perceber em nós aquilo que precisa ser corrigido, primeiro aceitar que existe algo a ser corrigido, para trabalhar isso, para que assim nós vamos nos adiantando, ou seja, melhorando, conforme Santo Agostinho propõe, para que nós possamos despertar em nós as virtudes, que elas se encontram adormecidas, colocando-as em prática, trabalhando o essencial em nós, para que de fato nós possamos adiantar, ou seja, melhorar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, conforme a proposta de Santo Agostinho, quando ele diz: fazei o que eu fazia quando aí vivia, quando aí vivi, né? Um pouquinho de cada vez. A cada dia eu fazia uma análise, uma reflexão daquilo que não é legal, daquilo que não foi bacana, daquilo que não foi bem feito, daquilo que precisa ser corrigido. Este autoencontro consigo mesmo, para que a gente perceba o que precisa ser melhorado, para que a gente possa se adiantar realmente. É isso? Perguntaram também, até vai de encontro à pergunta anterior que eu respondi, um espírito pode nos atrapalhar? Se sim, como podemos ajudá-lo e nos ajudar também? Aí, nesse caso aí, são os casos de influência espiritual, que nem tudo é obsessão, gente. A gente sofre permanentemente uma influência espiritual, como eu falei anteriormente, de acordo com o que nós sentimos, com os nossos desejos, com as nossas emoções, nós atraímos esse espírito. Como podemos ajudá-lo? E nos ajudar, né? Através da oração. Mas não palavras repetidas. O momento da oração é o momento que a gente vai meditar. Meditar. Não é sentar como Buda e ficar zoom, não. A gente vai procurar sentir Deus. Quem nos deu um exemplo muito bonito de como fazer para sentir Deus foi Madre Teresa de Calcutá. Certa vez perguntaram para ela: Madre, você ora tanto? O que você fala com Deus? Ela falou: eu não falo, eu só escuto.
E o que Deus te fala? Ele não fala, só me escuta. O que é isso? É aquele quando você tem um namorado, uma namorada, e vai ver um pôr do sol. Bem bonito, no lugar agradável, né? Ou uma esposa ou um marido. E sentado ali, todos nós já passamos por essa sensação, gente. E sentado ali, vendo a natureza, né? Ainda com aquela timidez de se tocar, de realmente se abraçar, senta um do lado do outro e ficam olhando, muito sem assunto. Mas fica olhando a natureza, de repente um faz um suspiro. O que eles estão fazendo? Eles estão se sentindo. É o momento das pessoas se sentirem, né? Parece que aquele sentimento, aquela coisa gostosa, e a gente percebe a energia do outro ali do lado, é prazeroso. Pois é, meditar é isso, é sentir esse contato com Deus, é nós tirarmos um momento que a gente fique com um pensamento único e retire da problemática do mundo. Que a gente não vai pensar em política, que a gente não vai pensar em sociedade, que a gente não vai pensar em família, no trabalho, em nada. Quer dizer, o ser humano não consegue ficar sem pensar nada, porque ele tem pensamento contínuo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar num pensamento único. Você pode escolher a paz de Cristo, você pode escolher qualquer frase que você ache bonita, como um mantra, e vai repetindo e procurando sentir. E você vai sentir Deus. E neste momento, você conta para Ele as suas dificuldades da vida. Você fala com Ele, ó Deus, eu estou vivendo, eu estou me esforçando nisso, mas eu estou tendo dificuldade nisso, aconteceu isso. É aquele amigo onde que você abre o coração e o sente. E as respostas vêm. Às vezes não vem naquele exato momento, mas vem durante a noite de sono, vem num amigo que nos encontra. Por quê? Porque Deus fala através dos seres humanos para nós. Então, muitas vezes a gente encontra com um amigo e um amigo fala alguma coisa e você fala, gente, não é que é mesmo? Ele estava correto, ele estava certo e ele não sabia do que estava acontecendo. É Deus falando conosco. Então, o que podemos fazer é entrar nesse estado de oração todos os dias, ao amanhecer e ao anoitecer, para que também a gente tenha uma boa noite de sono. Então é importante, é a melhor coisa. E com isso, com esse procedimento, com essa mudança que nós vamos ter interiormente, nós começamos a atrair bons espíritos. Se a gente atrai bons espíritos, aquele espírito ainda inferior, que quer perturbar, que quer insuflar um vício nosso, ele vai se afastando. Ele perde a influência, porque um bom espírito está ao nosso lado, insuflando e nos sugerindo as nossas qualidades, as nossas boas ações, nosso caminho no bem. Alguma dúvida? Tá certinho, né? Pergunta que chegou agora. Quando o filho distancia de mãe, pai e família, como devemos agir depois de ter feito tudo para aproximar? Difícil, né, Helena? É difícil, mas aí tem uma questão que a gente não pode esquecer. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos até 18 anos. Se ele não tiver nenhuma limitação intelectual, depois dos 18 anos a responsabilidade se torna dele. Ele passa a ter o livre-arbítrio, o direito de escolher o próprio destino, desde que não esteja morando debaixo do teto dos pais. Porque daí ele tem um livre-arbítrio limitado, de acordo com as normas e regras da casa dos pais. Isso tem que ficar claro, gente, porque nós estamos perdendo o controle dos nossos filhos dentro das nossas casas. Agora, a partir do momento que você
fez de tudo para uma reaproximação e ele não deseja, a gente dá a ele o livre-arbítrio, como Deus dá para a gente. Deus nos dá o livre-arbítrio? Deus impõe as leis dele a nós? Não, ele nos deixa livre e vai nos ensinando. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio. Nenhum espírito em condição melhor desrespeita a liberdade do outro em agir e fazer conforme ele deseja. Ninguém. Mas o filho responderá por isso. Porque a gente tem que compreender que amar um filho é coisa que todo pai faz. Mas a gente não pode obrigá-los a nos amar, a ter conosco a mesma consideração, o mesmo desejo de estar próximo que nós temos dele. Ele quer bater asa e a gente tem que respeitar. Então, deve-se respeitar o livre-arbítrio desse filho. Ore por ele, peça por ele, aproveite todas as oportunidades para estar junto dele, sem se intrometer na vida dele, porque todas as escolhas dele é de responsabilidade dele a partir dos 18 anos. É doloroso? É. Eu tenho filho e sei o quanto é doloroso. Não é fácil. É uma dor imensa, mas que a gente consegue trabalhar em nós em benefício da próprio filho. Se ele é feliz desse jeito, então que ele seja. Agora, se ele tiver alguma limitação intelectual, a responsabilidade não finda. É para toda a vida. Porque ele não consegue discernir as coisas durante a caminhada dele. Eu, por exemplo, tenho um filho de 44 anos com deficiência intelectual, com déficit intelectual. Eu sou responsável por ele até diante da lei civil. Então, eu sou responsável por ele espiritualmente também, pela conduta dele, pelos passos dele. Mas os outros dois que já passaram dos 18, eu não vou contar a idade, senão vocês vão achar que eu sou muito velha, né? Que eu tenho filho de 45 anos. Então, assim, eles, desde que fizeram 18 anos, eu passei a responsabilidade para eles da sua vida pessoal. Desde que dentro da minha casa seguisse as minhas normas. A partir do momento que eles saíram, eles são totalmente livres. Eu não posso optar mais pela vida deles. É o livre-arbítrio deles. Ficou respondido? Só aproveitar e colocar mais um pouquinho, porque às vezes a pessoa fala, mas já fiz tudo que tinha que ser feito, o que eu devo fazer? Ir lá impor para ele voltar, brigar, não vai resolver. Então, dentro de uma proposta nossa de espiritual, vamos orar, vamos tentar quebrar esse gelo que há entre os pais e ele, né? Entre a pessoa e ele também, porque também a gente pode pensar qual o motivo que levou a sair de casa, afastamento do pai e da mãe, qual foi o motivo? Esse filho que a Lena colocou é de menor ou é adulto já, né? Porque se é de menor, o pai tem toda a obrigação, responsabilidade sobre o filho e de trazê-lo de volta. Obviamente, vai vir chorando, né, Helena? Vai vir brigando, mas tem que vir, né? Nesse sentido. Agora, se já é de maior, né? Se já está com a idade dentro das normalidades, que é o convencional, talvez o pai e a mãe também estava prendendo ele, não deixando ele também crescer, não deixando ele voar, né, vamos dizer assim, ou caminhar com suas próprias pernas, né, seguir seu destino, seu caminho. Então são propósitos, né, para a gente entender, mas o essencial, vamos entender que houve aqui, de fato, esse distanciamento, que o filho traz uma certa rebeldia, uma certa ignorância, uma ingratidão também, né? Vamos tentar entender que possa ser algo assim. Então, se você entrar num embate com isso, ficar na briga com isso, vai piorar a situação. Inclusive, esse filho, né, ele pode ser alguém que que os pais prejudicaram numa vida anterior, de alguma forma, e ele traz ainda esse ressentimento ainda muito manifesto nele.
Então, nesse caso, né, é oração, não tem como, porque nós já demos o amor, né? A maioria das vezes os pais já deram o amor, não o amor muitas vezes que o filho desejava, mas deram o amor que os pais conseguiam dar naquele momento, com aquela instrução, com aquela condição que eles tinham. E isso tem que ser levado muito em consideração, gente. Eu tive um pai extremamente severo, né, que realmente batia. Na época era permissível, né, poderia se fazer isso. Ele batia mesmo com vontade. Mas eu falo com vocês, foi a pessoa que eu mais amei na vida, tirando meus filhos, né, que amor de mãe é maior do que filial. Eu sinto isso. Mas é uma pessoa que eu amo demais. Não tem nenhum ressentimento dele. Mas ele foi um pai. Ele mostrou o limite. Ele mostrou por que veio. Ele assumiu, nos deu educação e nos deu limite. Que é a problemática de hoje. A gente não dá limite e o filho acaba abusando também, né? Acaba mandando mais em casa do que os próprios pais. É o que a gente tem visto muito. Então vamos lá. Sentir culpa é bom ou é ruim? E aí, Helena, sentir culpa é bom ou é ruim? Vamos pensar assim: sentir dor é bom ou é ruim? Né? Então a culpa, querendo ou não, é uma situação que incomoda, que nos causa dor, que nos causa sofrimento, querendo ou não a gente entender nesse sentido. Porque a culpa, ela vai nos trazer várias situações. Pode ser também no contexto que a Lena falou lá no início sobre a ansiedade. Porque você se sentindo culpado por algo, você fica às vezes ansioso para querer resolver certa situação ou para corrigir tal questão, né? Então a culpa, no sentido amplo que a doutrina vai colocar, nunca é bom. E se a gente for lá olhar dentro da proposta que Jesus nos traz na parábola do filho pródigo, quando ele diz que o filho que sai para o mundo, voltando aqui até mesmo na questão do filho aqui que sai de casa, ele foi viver sua vida, né, dissolutamente, afastado em terras longínquas, vivendo da forma como queria, e aí ele cai no sentimento de culpa, né, de ficar se sentindo indigno pela condição que ele estava. Mas ali Jesus traz para a gente a narrativa que ele não ficou no sentimento da culpa. Ele buscou reparar o caminho que ele fez, ele trouxe para dentro de si o arrependimento, ou seja, a aceitação que a vida que ele estava levando foi devido aos equívocos dele, às escolhas dele, e aí ele faz um processo de transcender o que estava acontecendo, que é o arrependimento, e ele volta para o caminho de casa, que é reparar o que ele havia feito. Se ele tivesse ficado na condição de se martirizar, ou se autocondenar, ou se autoculpar por tudo que havia acontecido, ele não teria feito o caminho da volta e reparar o caminho. É o que acontece com muitos de nós. Quando a gente fica na culpa, a gente esquece das possibilidades de reparar o caminho, ou seja, de transcender tudo isso, e a gente fica encastelado no problema e não encontra a solução para resolver esses equívocos. Ou seja, se eu cometi algum equívoco, eu fico me culpando ao invés de trabalhar para resolver esse problema. Eu queria acrescentar uma outra questão com relação à culpa. É que a gente fala muito dentro da doutrina do amor. A gente não pode esquecer do amor e do perdão. A gente não pode esquecer que amar alguém e perdoar alguém é muito mais fácil do que se amar e, e se perdoar. Nós precisamos aprender que quando a gente fala de perdão, a primeira coisa que a gente tem que se conscientizar é que nós temos que nos perdoar pelos nossos erros. Como o Eurípides falou, a forma melhor de se perdoar é como? É procurar o caminho de volta, refazer aquilo, né? Consertar o que nós erramos. Mas tem algumas coisas que não tem conserto. Uma palavra, às vezes, ofensiva, não tem volta.
às vezes, um aborto, daí quando a pessoa cai em si, fala, nossa, eu cometi um erro, e a mulher vai se culpando por aquilo, e o homem vai se culpando por ter permitido a mulher de ter cometido aborto, ótimo, vocês se conscientizaram do erro. A partir daí, o que a gente tem que fazer? Não tem volta, não tem caminho de volta, mas tem um caminho de amor. O amor cobre uma multidão de erros. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar em prol das mulheres que engravidam e não têm condição de ter um filho. E pensa em abortar e a gente vai e conversa e leva essa gravidez até o fim. Evita-se que mais um espírito não chegue aqui no planeta. E aí a gente vai encaminhar essa criança para uma doação, vai auxiliar, vai participar dessas campanhas. E vai se perdoar. E vai conversar com você e falar, olha, naquela época eu não pensava assim, naquela época eu não tinha esse conhecimento, naquela época, porque é necessário que a gente se conscientize que somos seres que ainda erramos e precisamos desse auto-perdão. Precisamos de nos desculparmos. A gente desculpa muitas vezes as outras pessoas, o marido, a esposa, o companheiro de caminhada, um companheiro de centro, mas temos uma dificuldade imensa de nos desculparmos, de nos perdoar, de saber que somos pessoas que erramos, que quando a gente tem o conhecimento e descobre o caminho, a gente fala, oh, não devia ter feito aquilo, mas tem coisas que não tem jeito de voltar atrás. Então, a gente se perdoa e se propõe a ajudar aqueles que não passaram pelo caminho, que não sabem o tamanho da dor que vem depois do ato. Muito bem. Ele fica só passando para mim, eu cumprimento as dele, ele fala, você não vai fazer essa pergunta, não? Essa é sobre o suicídio. Estão perguntando o que a pessoa, né, fez o bem, mas no momento de insanidade, suicidou. Como que ela vai ter que pagar por isso? Nós sabemos pela doutrina espírita que todo o engano, o erro cometido por nós, a gente vai ter que reparar de alguma forma, a não ser que o nosso amor cubra uma multidão de erros. Porque se a gente desenvolver o amor em nós, daí mas mesmo assim, quando a gente está numa condição mais elevada, a gente quer voltar e reparar aquilo, a gente quer ajudar quem nós prejudicamos. Então, na questão do suicídio, vai depender muito da condição da pessoa. Os suicídios têm um nível hemógeno suicida que parece que todo mundo vai para o vale dos suicidas. Não. Tem pessoas que suicidam e logo são recolhidas pela espiritualidade e levadas para cidades espirituais para tratamento. Por quê? No momento de insanidade, descompensação fisiológica, ela cometeu o ato. Como as mães que passam depressão pós-parto, que ela entra em processo depressivo por uma questão orgânica, física, não é? E ela acaba chegando a um extremo que ela comete o suicídio. Mas como que ela vai responder por coisas que estavam fora do alcance dela? Então ela é recolhida e é tratada, ela vai responder por isso. Ela vai responder pelo desamparo ao filho, mas futuramente, em outra vida, em outra condição, em outra posição. Ela vai responder pelo abandono daquele caminho, pelas dores que ela causou com o ato dela. Porque, gente, eu já passei por isso e sei que é uma das dores inexplicáveis. É quando uma pessoa que a gente ama tenta o suicídio ou comete o suicídio. É uma dor inexplicável, sabe? É uma dor de impotência,
que nós não conseguimos auxiliar aquela pessoa. Mas ela tinha liberdade de escolha. A não ser nesses casos que eu falei, que sai do controle no momento de insanidade. Porém, a vida é sagrada e esse ato nós responderemos sempre por ele. Porque não é que vai ter um juiz nos julgando, é a nossa consciência que não vai permitir. A nossa consciência vai ficar assim, ó, vai lá, você tem que ajudar fulano, você lembra o que você fez? E a gente acaba indo, porque é um impulso, é a nossa consciência nos mostrando os enganos da vida. Sobre o batismo da Igreja Católica, o que ocorre se uma criança não é batizada? É uma obrigação o batismo e qual a visão espírita a respeito? Bom, sobre a Igreja Católica, nós não vamos falar nada, né, Helena? Nós não temos que falar sobre eles. É uma tradição dela, uma questão da Igreja. Nós vamos falar conforme a doutrina coloca. Qual a visão espírita a respeito do batismo? Paulo, o apóstolo, diz assim: eu não vim para batizar, mas para evangelizar. Na doutrina espírita, nós vemos essa questão do batismo como uma forma de transcendência, ou seja, a evangelização espírita, ela vai proporcionar muito mais nesse sentido, conforme Paulo vai nos trazer, sobre esta oportunidade de aqui estarmos aprendendo desde o berço, ou seja, desde sempre, a proceder conforme Jesus traz esse amor. A Helena falou muito aqui sobre a passagem do que o amor cobre essa multidão de pecados. Se a gente for analisar essa questão do batismo dentro da sociedade, no contexto geral, e muitos vão dizer assim que aquele que não batizou, ele não pode ir para o céu, né? Muitas igrejas colocam assim. Mas a pessoa batiza, mas continua procedendo equivocadamente, né? Cresce, batizou quando criança, mas se torna um delinquente, um adulto perverso. E aí, isso resolveu alguma coisa? Então, Paulo vai falar nesse processo do evangelizar, ou seja, da evangelização, que é de fato a gente entender a proposta nossa enquanto ser imortal, trabalhar o evangelho em nós, buscar, conforme Santo Agostinho colocou nessa pergunta 919, e trabalhar em nós esse autoconhecimento para que nós sim vamos nos melhorando cada vez mais, nos aperfeiçoando cada vez mais, entendendo que de fato nós vamos estar sempre nos embates da vida, que somos convidados a isso, para que a gente possa exercer as virtudes, ou seja, trazer as virtudes ao essencial em nós, né? Porque a paciência, a tolerância, tudo isso vai sendo aos poucos conquistada de acordo com as provas que nós vamos passando, ou seja, de acordo com as situações que vai nos chegando. Então, nessa proposta que a doutrina nos traz, nessa visão do batismo, ela é o entendimento da mensagem do Cristo, é colocar em essência o Evangelho nas nossas atitudes, nos nossos atos, na nossa vivência, né? Passar a sentir de fato o Evangelho, a viver de fato o Evangelho e não só apenas saber, porque Jesus nos convida a conhecer a verdade e ela vai nos libertar. Não basta conhecer, porque saber da verdade nós sabemos. Nós precisamos sentir e vivenciar essa verdade. Ou seja, começar a colocar em prática esses ensinos que a doutrina nos proporciona, que Jesus nos oferece no seu Evangelho, para que assim nós vamos, de fato, indo aos poucos, trabalhando em nós as más tendências, conforme Kardec coloca, e nos tornando pessoas melhores, melhores cristãos, melhores homens de bem, né? Para que assim a gente vai melhorando. Não adianta um batismo para falar agora está salvo em nome de Jesus, mas a pessoa cresce e depois procede equivocadamente. Não adianta esse sentido. Então, respeitamos o que as outras religiões colocam, mas numa visão profunda da doutrina, não é uma obrigação o batismo, mas é uma missão nossa enquanto ser imortal,
trabalhar no bem, vencer as más tendências que trazemos, conforme na pergunta 115 vai dizer que para que a gente conquiste essa felicidade, esse caminho vai haver essas disputas entre nós mesmos, ou seja, esses embates conosco mesmo, para que a gente traga as virtudes para fora, como se diz, a luz, vem a luz, né, conforme Jesus traz. Então é isso. Não há uma questão lógica assim. A igreja coloca do jeito dela, não conforme a doutrina coloca, não é a igreja que salva ninguém, é a caridade, conforme Kardec nos trouxe no Evangelho, e conforme Jesus coloca, cada um salva a si mesmo, vivendo posturas éticas, vivendo posturas condizentes, trabalhando, conforme a Helena colocou, o amor em si mesmo, nas suas ações, nas suas atitudes, para que de fato seja uma pessoa melhor, não só no saber, mas no sentir e no vivenciar. Eu não vou completar a sua questão, não. Tem uma pergunta aqui falando assim, raramente a pessoa lembra do sonho, mas em determinado dia ela acordou muito alegre, se ela teria tido um encontro com o espírito superior. Bem, o sonho é um momento de desprendimento nosso eu espírito da organização física. Então, a gente continua ligado energeticamente ao corpo físico, ele é só nós o ocupamos, mas o espírito se desprende, né? E vai para escolas, e vai para encontros, e vai fazer o que ela mais gosta, né? Então, quem gosta de um futebol vai continuar falando de futebol, quem gosta de uma fofoca vai continuar fofocando. Então, assim, a gente vai procurar aqueles que se afinizam conosco e vamos continuar o mesmo processo. Quem gosta de estudar, quem está ligado em preocupação em estudar evangelho, vai estudar evangelho. Porém, quando a gente acorda com essa sensação de alegria, de felicidade, não aconteceu uma coisa, parece que aconteceu alguma coisa boa durante o meu sono, né, durante o meu sonho, desse desprendimento, é um encontro com o ser amado. É um encontro com o ser amado. Um pai, uma mãe, um avô, um amigo espiritual, né? Que às vezes a gente não reconhece aqui enquanto na carne, mas desprendida, nossa lembrança é mais aflorada. Então a gente encontra com aquele amor e a gente conversa, eles nos aconselham. E muitas vezes a gente dorme com um problema e pede ajuda e acontece esses encontros, acontece esse aconselhamento com seres amados. E a gente acorda melhor, a gente acorda feliz, muitas vezes até com a solução da problemática. Mas isso vai depender de como nós dormimos, né? E da necessidade. A gente pode encontrar que esses seres amados toda noite? Podemos, desde que a gente se prepare para tal. Desde que a gente comece a se corrigir durante o dia, porque todo o mérito nosso não é uma questão de 1 hora, de 2 horas, é uma questão de vivência diária, né? E a gente vai tendo esses encontros que vão nos ajudando a prosseguir nessa caminhada, a solucionar a nossa problemática de vida. Então, eu não digo com espírito superior, mas com espírito que a gente muito ama. Muito ama. Ela está contando, gente, que ela estava contando para a amiga dela um sonho e foi narrando tudo que aconteceu no sonho, que ela trouxe essa nitidez, né? Que é uma coisa, às vezes, difícil para a gente trazer essa nitidez. Quando a gente acorda com ela, a gente já deve escrever, porque ela vai se perder, né? Ao longo do dia.
E a amiga, e ela sabia que ela tinha encontrado com a amiga, e a amiga fala com ela que ela também estava lá, ela também sonhou isso, quer dizer, as duas tiveram a mesma vivência durante a noite, juntas. Isso acontece? Acontece. A gente se encontra para ajudar pessoas, a gente se encontra para estar junto, visitando pessoas, né? Estudando junto, para assistir palestras, a gente é levado para assistir palestras no mundo espiritual. Então, é uma continuidade. Para o espírito, não há necessidade de descanso, é uma continuidade. Para o corpo, sim, o sono é imprescindível. É uma questão biológica. Nós precisamos dormir. Uns conseguem se manter com 9 horas de sono, outros com 8, 7, 6, mas é essa média que nós temos que dormir durante a noite, para que o nosso físico, para que o nosso cérebro funcione da maneira adequada. Então, a gente tem que se preocupar com uma boa noite de sono, uma forma boa de dormir, né? Fazendo as nossas orações, evitando filmes, novelas e qualquer evento violento, porque senão isso vai ficar muito, jogos eletrônicos violentos, isso vai ficar muito no nosso cérebro, superficial no nosso cérebro. Consequência, a gente sai do corpo e continua vivenciando aquilo que nós estávamos fazendo antes de dormir. Brigar, evite brigar, principalmente dentro do lar, à noite. Por quê? Porque você vai continuar brigando durante a noite, tranquilamente. Pessoas ressentidas no mesmo lar vão continuar brigando. Daí vocês nem aproveitam a noite, tem um sono perturbado, acorda cansado. Ah, é por causa da discussão de ontem. Não, é porque você não se deu o direito de descansar. Tá? Porque o espírito, quando entra nessa conturbação, ele transfere, ele fica muito próximo do corpo e vai transferindo para o corpo toda aquela conturbação que ele está vivendo. Então, nós temos ainda 3 minutos. Vamos tentar aqui ver se é possível. No caso, a Lena vai me auxiliar nessa aqui para a gente tentar responder em tempo. Desde os 2 anos de idade, tenho sido vítima de inúmeros acidentes e quedas. Tenho no corpo 10 fraturas consolidadas no total. Pode ser algum karma ou outra coisa espiritual? O que pode ser feito? Primeiro, né, desde 2 anos de idade. Vamos pensar na possibilidade de já ter sido uma criança bem espoletinha, né? E Ou gostava então de tem ficar pulando. um equilíbrio, né? Isso, Não tão firme isso, nós vamos desde falar a infância. isso, nós vamos falar um pouco disso, mas vamos pensar que seja também uma criança que gostava de ficar pulando, né, gostava de ser bem agitada e tudo, e vivia se caindo, né, se permitindo, né, e a mãe chamando atenção para com isso, e ela continuava e aconteciam os acidentes. Mas vamos tentar trazer numa questão biológica que há a possibilidade, sim, de que os ossos sejam frágeis, né, de que falta alguma coisa, um cálcio, uma vitamina a mais. Podemos levar também para a questão espiritual que talvez aquela criança, essa pessoa, pode trazer sim, mas não é questão de karma, nós vamos explicar. Não é uma questão de karma, mas é uma questão de um planejamento que ela tinha uma fragilidade devido a ações feitas no passado, que ela tinha que ter uma certa cautela, um certo discernimento no agir agora, para que ela não pulasse ou ficasse tão agitada e ocasionasse essas quedas e os ossos ser frágeis, quebrar ou vir a ter as sequelas de forma rápida, vamos dizer assim, de uma forma que às vezes uma pessoa cai e não acontece nada, mas ela só de escorregar acontecia, né, Helena? Então vamos pensar que possa ser uma possibilidade assim, mas precisamos também entender a questão de que às vezes essa pessoa ela já trazia desde criança não alimentando da forma correta,
né? E às vezes, primeiro passo, eu fico perguntando, o que pode ser feito? O primeiro passo para a gente diagnosticar qualquer coisa é primeiro fazendo avaliação com um médico especialista para ele tirar todas as dúvidas, todas as questões. Depois a gente pensa no lado espiritual de tudo isso. Então, abordando isso nesse sentido, pode ser sim. Vamos lá na história, por exemplo, de Camilo Castelo Branco, quando ele narra no livro Memórias de um Suicida, quando ele fica cego e ele não aceita a cegueira dele e ele atira contra a própria vida. Então, a pessoa ela pode ter sido em outra vida, ela ter causado alguma situação que de fato impossibilitava ela de ter um corpo, ou seja, a situação genética dela de uma segurança maior. E aí qualquer escorregãozinho, qualquer quedazinha, quebrava qualquer coisa mesmo. Então pode acontecer situações assim, mas mesmo tendo situações assim, a doutrina vai nos orientar que o principal, o primeiro passo é fazer uma análise com o especialista, com o médico especialista, para que ele possa tirar todo o diagnóstico sobre isso e às vezes com uma medicação, uma vitamina que possa fortificar os ossos, os cálcios, né, para que possa melhorar nesse sentido. Ou, de fato, há a questão espiritual, mas não é karma. Às vezes, é apenas um chamamento nesse sentido para que a pessoa possa não se aventurar tanto, achando que pode pular de qualquer lugar também, né, Helena? Porque a questão do karma é o seguinte: nós planejamos o corpo que vamos ter. Então, todas as fragilidades que a gente necessita para as experiências nossas necessárias ao nosso crescimento enquanto espíritos, nós vamos colocar no nosso organismo. Então, muitas vezes, ter uma musculação mais frágil ou a parte óssea mais frágil, né? Foi causada pelo próprio espírito, por questões de necessidades dele. Não é karma. Karma significa assim, você está pagando alguma coisa, e não é. É uma necessidade para o crescimento espiritual, que nós somos destinados à perfeição. E para a gente alcançar isso, quando a gente está no mundo espiritual, a gente escolhe. Olha, em tal idade, o meu organismo vai ter que ter um gene tal, vai ter que ter uma deficiência tal, para que chegar em determinada idade, eu ter determinada doença, está propensa a determinada coisa. Mas continuo afirmando que o amor cobre uma multidão de erros. E quando nós encaramos a vida de uma forma positiva, já que, igual essa pessoa sabe dessa fragilidade dela, toma mais cuidado, seja mais precavida, né, no caminhar, no fazer as coisas, e isso vai colaborar muito. Às vezes, exatamente ter mais atenção diante da vida, talvez seja o que ela buscava quando desencarnada. Por isso, ela formou a organização com essa fragilidade. A gente não pode afirmar, a Eurípides tem razão. Primeiro, nós temos que tirar todas as causas físicas, procurar os especialistas, retirar todas as causas físicas. Depois, a gente tem que tirar as nossas necessidades espirituais. Depois vem, porque amigo nenhum vai quebrar nosso osso, então vai ser necessidade espiritual mesmo. Porque não tem como a gente falar assim, é um espírito influenciador. Nesse caso, não, porque é alguma coisa física, né? Então é a necessidade que aquele espírito tem, então a gente traz isso. Pode acontecer também, sob influência espiritual, a pessoa escorregar, cair, isso pode acontecer. Só mas quebra o osso se ele tiver fragilidade, isso, né? mas só vai quebrar o osso se estiver realmente passando por alguma situação. Então é isso, pessoal. Nosso tempo chegou ao fim. Vamos agradecer aqui a Agradeço esse Lena. momento, obrigada. Agradecer a Não Lena, vou despedir, então. porque eu vou continuar, vocês vão ter que me escutar de novo. Isso mesmo. A Lena fica para a palestra daqui a pouco. O tema hoje é falar sobre vigilância. Tá vendo? Quase que depois quebra aqui e vai falar que é o espírito que empurrou. Né? Mas é isso. Então, daqui a pouquinho a palestra com a Lena. Hoje falando sobre vigilância. Então, tá daqui a pouco.